Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em cada um do coração de vocês que me assistem. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na aula anterior, nós terminamos a primeira parte da resposta do homem, da função do homem, do papel do homem na vida cristã, que é uma resposta ao grande amor de Deus, que nos deu tantos benefícios, como já tratamos. Hoje iniciaremos a segunda parte, que trata da santificação do homem pela multiplicação dos atos meritórios, pela multiplicação da realização de atos deiformes, atos que estejam conforme a vontade divina. Já nas aulas seguintes iniciaremos a terceira parte, que é a recepção dos sacramentos, principalmente confissão e Eucaristia, com as melhores disposições possíveis. Então, o que é, afinal de contas, um ato meritório, né? O ato meritório, para começar, é um ato bom, né? Que seja feito com liberdade, livremente, né? Sem nenhuma coação, e que seja produzido em estado de graça e com intenção sobrenatural, ou seja, para agradar a Deus, por amor a Deus ou ao próximo por Deus. Tá? Qualquer ato desses, meritório, contribui para o nosso progresso espiritual. Esses atos têm um valor tríplice. Tá? Primeiro, eles são em si mesmos meritórios, aumentam em nós a graça santificante. Eles também são satisfatórios, porque reparam a pena devida pelos nossos pecados. A reparação trataremos, a satisfação trataremos com maior profundidade em uma aula posterior, mas fiquemos com a ideia que o pecado cometido por nós é um mal que se propaga, assim como quando jogamos uma pedra em um lago, cria-se as ondas de propagação. Então, o mal causado pelo pecado vai se propagando. Apenas a título de exemplo, quando, por exemplo, ofendemos alguém, essa pessoa se irrita, talvez chegue em casa e por causa dessa irritação toda, ele acaba agredindo a esposa, os filhos, etc. E tudo por causa dessa irritação porque nós o ofendemos, ou humilhamos. Tá? Então somos, em parte, não totalmente óbvio, mas em parte somos também culpados desse pecado dele. Então assim o mal se propaga. Tá? E nós não temos absolutamente controle sobre isso. Por isso que há uma exigência de satisfação. Por fim, todos esses atos bons, feitos livremente, em estado de graça e com intenção sobrenatural para agradar a Deus, eles também carregam em si um pedido. Eles são impetratórios. Né? Esse pedido pode ser implícito ou explícito. Explícito, obviamente, quando o manifestamos, mas mesmo que não tenham sido manifestados, o fim feito por amor a Deus já está implicitamente um pedido de obter novas graças, né? De progredir na santidade, na fé. Inclusive, São Tomás vai dizer que quando a nossa vida está completamente, inteiramente ordenada para Deus, todos os nossos atitudes são uma forma de oração. Daí é que às vezes se extrai aquela distorção que as pessoas vão dizer que o trabalho é também oração. Isso é, de fato, verdadeiro.
apenas quando se atinge esse nível de perfeição, de que nossa vida esteja completamente ordenada para Deus. Ou seja, já tenhamos já morrido para nós mesmos. Né? Tudo que produzimos é para a glória de Deus. E assim, portanto, às vezes as pessoas usam isso como desculpa, ou trabalham a oração para não rezar. Né? No entanto, a vida dele está muito longe de ser ordenado para Deus, para se enquadrar na situação descrita por Santo Tomás. Vamos então definir o que é mérito, né? Antes de entrarmos nas suas particularidades. O padre Tanqueray vai definir como um direito a uma recompensa sobrenatural, que resulta de uma obra sobrenaturalmente boa, feita livremente por amor a Deus, e de uma promessa divina que assegure essa recompensa. Então, o ato de si com aquelas características, ser bom, ser livre, em estado de graça e feito por amor a Deus, ele está submetido a uma recompensa sobrenatural. E essa recompensa existe porque houve uma promessa de Deus nesse sentido. Senão não existiria. Foi Deus mesmo que prometeu a recompensa. Por isso que ele é meritório em razão dessa promessa de Nosso Senhor. São muitos os exemplos, tanto nos Evangelhos quanto no Novo Testamento, da recompensa que Deus nos garante. Né? Então, vejam lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, ele vai dizer: a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê o escondido recompensar-te-á. Então está falando especificamente da recompensa. E também já dizendo que a esmola é um ato meritório. Né? Outra também em relação à oração, vai dizer no mesmo local, praticamente, no versículo, 2 versículos depois: fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê um lugar oculto recompensar-te-á. Também está dizendo que a oração é um ato meritório e que Deus nos dá a recompensa. E também, quanto ao jejum, vai dizer: quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Teu pai que vê no lugar oculto recompensar-te-á. Então também o jejum é um ato meritório. Né? Longe, às vezes já ouvimos que algumas pessoas dizerem que se o dinheiro que economizo na comida para o jejum não der ao pobre, de nada vale o jejum. A pessoa não entendeu absolutamente nada da cruz de Cristo. Tá? O próprio Jesus aqui está atestando que o jejum merece uma recompensa. E também no Evangelho de São Mateus, também no capítulo 10, vai dizer: todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, não perderá a sua recompensa. Novamente se fala de uma recompensa. Tá? E ainda no capítulo 25, na parábola dos talentos, o Senhor vai dizer: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Ou seja, a fidelidade no pouco nos dá uma recompensa que Deus vai nos dar muito mais coisas. Tá? Mas será que é só Jesus? Porque São Paulo vai falar que somos salvos mediante a fé e que não depende de obra nenhuma. Né? Já vamos explicar um pouquinho isso daqui a uns instantes. Né? Mas o mesmo São Paulo que diz isso, ele vai dizer lá na carta aos Coríntios: cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Ou seja, nós somos recompensados de acordo com o que tivermos trabalhado. Né? Na medida com o que tivermos trabalhado. E também, em 2 Coríntios, o mesmo São Paulo vai dizer: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem e o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, ele está dizendo justamente que podemos ir para o céu ou para o inferno de acordo com o que tivermos feito, o bem ou o mal. Então, de uma certa forma, somos recompensados por aquilo que tivermos feito. E isso fica muito claro ainda no livro do Apocalipse de João, que ele vai dizer, Jesus vai dizer: a minha recompensa está comigo,
para dar a cada um conforme as suas obras. Ou seja, é Jesus mesmo, o Deus, falando com São João, dizendo que ele dá a recompensa para cada um segundo as suas obras. Tá? Mas então, por que São Paulo vai dizer que somos salvos mediante a fé e isso não depende de obra nossa? Tá? Então há que se reconhecer que existem dois momentos. O primeiro é da nossa conversão, pois quem está em estado de pecado mortal, quem não for batizado, ou caiu em estado de pecado mortal e não se confessou, nenhuma obra é meritória para si próprio, né? Eles chamam de condigno para si próprio, ou seja, nada que ele faça vai angariar méritos. E nesse caso, a única salvação é a fé. Por isso, ele é salvo mediante a fé. Então, o ato que São Paulo está falando de salvos mediante a fé, que não depende de obra, é o ato de conversão, pois é ali que recebemos a nossa salvação, ali se inicia a nossa salvação. Tanto é assim que, se morresse esse nosso ato de adesão fosse o último ato, como por exemplo foi o do dito bom ladrão na cruz, que foi crucificado com Jesus, aderiu ali à fé e Jesus disse ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o último ato de fé, não dependeu de obras. No entanto, como normalmente não é isso que acontece, a partir do momento que aderimos à fé, somos comprometidos sim com as obras, com atos meritórios, que Deus vai nos recompensando e nosso grau de glória até dependerá disso. Temos que pensar também como que pode, às vezes, atos tão simples, como dar um copo de água, como vimos, ou uma esmola, ou fazer uma oração, como é que isso pode, afinal de contas, chegar a merecer a vida eterna, ou chegar a merecer um aumento de graça, como os atos meritórios produzem, né? Temos que convir que esses atos meritórios sempre são resultado de uma cooperação entre nós e Deus, tá? E a principal parte sempre cabe a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo na alma, a trindade na nossa alma, né? E ao nos recompensar, ao nos coroar esses méritos, nos dando uma recompensa, Deus acaba coroando os seus próprios dons, aquilo que Ele colocou em nosso coração. Então é por isso que Ele em final de contas, muito mais é o próprio mérito de Deus que estamos merecendo naquele momento. Né? Deus é a causa principal, é a causa primária dos nossos méritos. Né? São Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, é a graça que impulsiona. Nós somos meros colaboradores, o simples livre-arbítrio de dizer sim, quero colaborar. Afinal de contas, se tenho a inspiração de rezar por alguém e não o rezo, essa pessoa não recebe essa graça. Ou seja, o meu mérito está em colaborar, tenho a inspiração e rezo e oro e a pessoa recebe a graça. Tá? Então a nossa livre vontade que adere às moções divinas e opera sob o influxo da graça, torna-se assim uma causa secundária do mérito. A causa primária é o próprio Deus, e nós, pela moção da graça, respondendo a essa moção com generosidade, somos causa secundária. É justamente por essa razão que já o Concílio de Trento, lá no século XVI, vai dizer que a vida eterna é a um só tempo, ao mesmo tempo graça prometida misericordiosamente por Jesus Cristo, que nos restaurou, e recompensa, que em virtude da promessa de Deus é fielmente concedido às boas obras e aos atos meritórios. Então, nossa salvação é graça e recompensa. Estabelecido essas premissas, que recebemos recompensas por cada ato meritório, ato deiforme, feitos segundo a vontade de Deus, existem certas condições que concorrem, que ajudam a produzir os atos meritórios serem mais meritórios ou menos meritórios. Né? Essas condições, obviamente, vêm de Deus e de nós mesmos, né? Como já vimos. Mas Deus sempre é muito liberal quanto às suas graças e seus dons. Então, com Ele sempre vamos poder contar.
Então, essa atenção do que faz aumentar esses atos meritórios para nos merecer mais, deve estar atento, deve se direcionar para nós mesmos a atenção. Né? E ela se divide em duas partes. Primeiro, por parte da própria pessoa que merece, e a outra da obra em si mesmo, da obra meritória em si mesmo, como ela pode influenciar a quantidade de recompensa prometida por Jesus. O primeiro, então, quanto à pessoa que merece, a nós, digamos, que vamos praticar, existem 4 situações que podem fazer aumentar o mérito. Né? Primeiro, é o grau de graça habitual, de caridade que a pessoa possui. Em igualdade de circunstâncias, não é uma pessoa santa, mais unida a Jesus Cristo, que tem mais caridade em si, ela faz as coisas com mais fervor e acaba merecendo mais também. Por isso que muitas vezes as pessoas santas, muitas vezes não, quando as pessoas santas rezam, oram, normalmente recebem aquilo que pedem, né? Porque elas têm um mérito muito maior. Tá? É claro que poderia, às vezes uma pessoa santa, num dia não se esforçou tanto como deveria, e uma outra menos santa pode ter feito um grande esforço, um grande fervor e obteve a graça que a outra não teve. Mas isso normalmente não é a regra, é a exceção. A segunda condição é a unidade com Jesus Cristo, o grau de união com Jesus Cristo. Sabemos lá pelo Evangelho de São João que Jesus disse: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, quanto mais perto estamos da fonte, quanto mais unidos estamos ao tronco, né, desse corpo místico, ao tronco e aos ramos, né, vamos comparar, mais absorvemos a seiva do amor divino, a seiva do Espírito Santo, e com isso mais graça recebemos. Então, quanto mais unidos estamos a Deus, mais méritos também obtemos. A terceira condição é a pureza de intenção. Tá? Se nós quisermos que as nossas obras sejam meritórias, é preciso ao máximo, né, a pureza de intenção, atual e mais perfeita possível. Tá? A intenção é o mais importante em nossos atos. Né? Jesus vai dizer tantas vezes, né, da hipocrisia dos fariseus que rezavam nas praças públicas para serem vistos pelos homens, e vai dizer: já receberam sua recompensa. Ou seja, gozaram do estima dos homens que eles queriam, né, de aparentar aquela piedade. Né? Ou seja, a intenção deles era muito mais para se enobrecerem do que para a glória de Deus. Então, o olho é o que ilumina e dirige a nossa finalidade, ou seja, a intenção é um dos elementos mais importantes do ato meritório. Quanto mais pura for essa intenção, quanto mais direcionada para a glória de Deus e a salvação das almas, mais meritória será. E essa pureza de intenção podemos dividir em 3 elementos, em 3 partes. Né? Primeiro, que elas realmente sejam feitas por amor a Deus. Tá? A caridade sempre deve estar acima de tudo. Se tiver, às vezes, uma outra intenção misturada, já diminui o mérito. Outra coisa é que essa intenção pode ser múltiplas também. Às vezes, um mesmo ato, por exemplo, vou obedecer ao meu superior porque amo a Deus e quero obedecer, e também porque quero exercitar a minha humildade, né? Quero me mortificar. Então, aí temos 2 intenções. Então, elas multiplicam seus atos meritórios de acordo com essas intenções, quando há múltiplas intenções. Tá? E também, em relação à intenção, é preciso sempre explicitar e atualizar essa intenção. Por quê? De um modo geral, as nossas ideias mudam muito e, às vezes, nos satisfazemos com as próprias obras. Muitas vezes começamos, por exemplo, a levar o amor de Deus para um asilo, para os velhinhos, e pregando a palavra de Deus, e levando o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto para com eles. No entanto, aquilo Deus nos recompensa. Acabamos
gostando muito daquilo, tá? E acaba que pode ser que dali a algum tempo estamos indo lá por causa da recompensa e não pela glória de Deus. Queremos é sentir aquele gozo que Deus nos dá, aquela paz interior que Deus nos dá, e já se miscuiu, já se misturou uma intenção pura. Então é preciso muito atualizar. Senhor, que seja feito tudo por Tua glória, por Teu amor. Tá? É mais ou menos como um barco que parte de um lugar com destino a outro. O timoneiro tem que corrigir a sua rota muitas vezes, porque os ventos e as marés fazem mudar o barco de rumo. E isso é muito fácil acontecer conosco. Então devemos explicitar, Senhor, que seja feita para a Tua glória somente, que não seja para o meu gozo, para o meu bem, mas que resplandeça tudo, que brilhe a Tua luz e não a minha diante dos homens. O quarto aspecto que vai aumentar os nossos méritos é a intensidade ou fervor da ação. Tá? Quanto mais fervor, mais entusiasmo, mais energia colocamos naquela ação, maior é o mérito. Então, se for mais assim, dificultoso, inclusive, mais esforço exige, maior é o mérito. A segunda parte agora, não mais em relação ao sujeito, mas à obra em si mesma, né? Ao próprio ato meritório. Assim, um ato praticado pelas virtudes teologais, pela fé, esperança e caridade, normalmente, claro que depende das outras condições, do fervor, da intenção, etc., como já colocados, mas normalmente será mais meritório. A caridade está acima de tudo, sempre. Também, para certas ações, a quantidade, né, pode influir o mérito. Então, em duas pessoas com a mesma condição financeira, por exemplo, se uma faz uma doação de R$10 e a outra faz uma doação de R$1.000, obviamente o esforço que a pessoa fez para doar R$1.000, se tem a mesma condição financeira, a mesma situação, é muito maior e por isso há maior mérito. Então, por isso que Jesus vai dizer à viúva que deu 2 moedas, que tirou da sua própria subsistência, deu muito mais que aquele rico que deu do que lhe sobrava, que não fez praticamente esforço nenhum, tá? Apesar de que se desapegou um pouquinho da riqueza, também teve algum mérito, mas ela tirou daquilo que lhe faltava, então é muito mais meritório. Depois até falamos um pouco, tá? Em relação ao ato, é a dificuldade do ato. Tá? Quanto mais esforço, mais graça obtém. Isso é interessante, vemos muitas vezes como as pessoas que fazem atos heróicos recebem grandes graças do Senhor. Tá? Embora que nem sempre devamos, talvez muitas vezes possa ser até imprudência, mas às vezes as pessoas se sentem inspiradas a fazer um ato de grande heroísmo, como o próprio martírio, então recebe grande graça. Né? E também, às vezes, a duração do ato. Claro que a duração está relacionada com a dificuldade também. Então, por exemplo, eu me colocar em oração por 5 minutos é um grau de graça, é um grau de dificuldade. E rezar durante 1 hora, 2 horas, é muito maior o esforço. Né? Assim também, fazendo um pequeno jejum, de uma janta, alguma coisa pequena, é um grau de mérito. O outro faz o jejum o dia todo, se tiverem as mesmas condições de saúde, nas mesmas circunstâncias, é mais meritório, quem jejuou mais fortemente, tá? E assim por diante, em relação ao ato. Tá? Acontece que, às vezes, quando a pessoa está habituada, então, por exemplo, a pessoa já está habituada, inclusive a rezar de joelhos, né? E ele fica com muita facilidade, 1 hora ajoelhado. Né? Então, isso talvez não cause mais tanto esforço, mas acontece que essa facilidade acaba contribuindo muito para o fervor. Então, é contrabalançada com um fervor maior, e diz que o fervor também é uma das coisas que aumenta o mérito. Então, normalmente, no geral, mesmo que a pessoa se habitue a fazer coisas dificultosas, que realmente traz facilidade, tá? Existem casos de pessoas de santos, né? São Pedro de Alcântara, por exemplo, que fazia jejuns extremos e comia uma vez a cada 3 dias, e dizia: é fácil, a gente se acostuma. Né? Obviamente,
ele estava numa situação muito maior e cada jejum dele era muito meritório, mesmo que para ele fosse fácil. Então, para concluir, podemos dizer que é preciso santificar todas as nossas ações, mesmo as mais simples, né? Como já dissemos, qualquer coisa feita por Deus, por amor a Deus, em estado de graça, né? Um ato bom, é meritório. Então, do início ao fim do dia nosso, podemos praticar centenas de atos meritórios e com isso progredir muito na virtude. O próprio Padre Tanqueray vai dizer que é um meio muito eficaz de santificação praticar cada ato, todos os atos, desde o amanhecer até dormir, como atos de amor, como atos meritórios. Isso nos vale muitas recompensas e crescemos muito em santidade, né? Então, desde as orações, mas também na própria oração, durante ela, por exemplo, repelir as distrações, ou trabalhar com afinco, por amor a Deus, evitar palavras pouco caridosas, prestar favores para alguém, prestar favor, claro, estou falando de ato bom, né? Suportar alguém com paciência, etc, etc, etc. Né? Tudo isso pode se converter em atos meritórios, desde que feitos por amor a Deus e em estado de graça. Né? Ou seja, fazer tudo do modo mais perfeito. As pessoas às vezes querem ir longe, às vezes praticar alguma coisa, fazer um apostolado e esquecem do seu dia a dia. Primeiro vamos nos preocupar com o pouco. Quem for fiel no pouco, Jesus vai dizer, vai receber muito. E esse pouco é o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, nos ambientes que frequentamos. Sejamos reconhecidos como bons cristãos. Eu sempre digo isso, olha, se você ainda não é reconhecido como um bom cristão, as pessoas não te conhecem como um bom cristão no seu trabalho, na escola, na sua casa, não queira dar testemunho em outro lugar. Comece dando um testemunho de bom cristão, sendo reconhecido como bom cristão no teu dia a dia, no teu ambiente em que você convive. Então, talvez Deus te confie obras maiores. Então, não há meio mais eficaz e mais prático e também mais ao alcance de todos do que santificar, sobrenaturalizar cada uma dessas nossas pequenas ações. E com isso ganhar muita graça. Né? E, então, um jeito bom de fazer, prático de fazer isso, é antes de cada nova ação, recolher-se um instante, poucos segundos, né? Oferecendo aquele ato por amor a Jesus. Renunciar também, nesse momento, a cada interesse pessoal, né? de obter vantagem com aquilo, entregá-lo para a glória de Deus. Né? Qualquer interesse ruim que pudesse estar se misturando, renunciar nesse momento. E unir-se. Senhor, vem fazer comigo, vem trabalhar comigo, vem orar comigo, vem se alimentar comigo. Então, fazer tudo, nós vamos falar mais para frente do exercício da presença de Deus, um exercício muito bom. Né? Ele, modelo mediador, vem auxiliar a nossa própria incapacidade. E também oferecer a ação por meio dele. Eu te ofereço por ti, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Fazer com ele, por ele e nele. E com isso tudo, vamos agariando muitas graças. Tá? Sobre o mérito, é isso que tínhamos para comentar. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.